Resident Evil 4 é um jogo que dividiu os fãs antigos de Resident e criou alguns novos. Além disso, é um jogo que deu toneladas de dinheiro para Capcom. Assim como Street Fighter 2, Resident Evil 4 foi portado para quase todo console que você conseguir pensar, até para celular. Então, originalmente era suposto que houvessem crianças nas vilas, mas elas foram removidas do jogo. Os jogos normalmente têm limitações muito chatas quando se trata de colocar crianças no jogo. Por isso que nenhum GTA tem criança até hoje, principalmente se você vai estar matando elas, como seria esse caso. Então não é surpresa que essa ideia foi descartada para contornar isso. Um dos desenvolvedores disse em entrevista que as crianças não conseguiam sobreviver ao Las Plagas, que é o vírus do jogo. Então todas as crianças que estavam ali morreram pro vírus antes mesmo do Leon chegar na vila. Aí não esquece de se inscrever não. Assim como em qualquer outro jogo, temos alguns conceitos de inimigos que acabam não indo para a versão final, e a maioria são modelos alternativos para os inimigos comuns. Mas nesse caso aqui a gente tem alguns inimigos especiais. E o primeiro seria o Homem Elétrico, que a gente não tem nenhuma outra informação sobre ele, além dessa arte conceitual e de seu nome. Mas sei lá, pra mim parece que ele seria azul e não amarelo, ou talvez roxo, quem sabe. Depois temos a Mulher Parasita. Ela tem uma estranha semelhança com o inimigo Nosferatu no jogo Code Veronica, em sua primeira versão, mas passou por algumas mudanças e seu design acabou sendo usado para um inimigo de Resident Evil 6. Por último, a gente tem o Homem Cambaleando, e essa foi a melhor tradução que eu consegui achar, que foi um design protótipo para o que virou os nossos queridos Regenerators. Ele aparentemente tinha a habilidade de mudar de forma e virar algum tipo de gosma ou líquido. O bug da 12 é um bug que ajuda muito os speedrunners. Isso porque ele faz com que o Leon fique pelo menos 1.5 vezes mais rápido no jogo. Para fazer esse bug, você precisa equipar uma 12 chamada Striker e mirar com ela, mas antes mesmo do laser aparecer, você precisa abrir o inventário e mudar de arma. Depois disso, você vai ter ativado o bug e vai conseguir ficar mais rápido no gameplay, inclusive a velocidade das armas e da faca. Sabe aquela fase grande e difícil do carrinho? Aquela da mina? Então, você consegue pular essa fase. Primeiro você precisa ativar o bug da 12, e depois ficar bem pertinho do carrinho, meio que pra direita. E aí você olha levemente pra esquerda até aparecer o botão que te deixa pular no carrinho. Se fizer isso, você vai cortar o chão do jogo e vai conseguir andar livremente até o final da fase, sem precisar matar nenhum inimigo. Só tenha cuidado para quando chegar na porta final da fase, passar pelo lado direito para poder voltar ao normal e conseguir andar no piso. O jogo tem uma função de dificuldade adaptável, ou seja, mesmo que você escolha a dificuldade no início do jogo, ela vai acabar mudando dependendo da forma que você jogue, e isso pode afetar a quantidade de munição que você consegue durante o jogo, a quantidade de inimigos que aparecem e até mesmo o tipo de inimigo. Então você pode escolher o modo fácil e jogar muito bem, o jogo ele acaba subindo um pouquinho. Tem algumas mortes diferentes no jogo que muitas pessoas podem não saber, mas eu acredito que a mais famosa seja a morte da motosserra mesmo. Primeiro, temos a do lago, onde você encontra o Del-Lago, que é aquele bicho gigante da água. E se você ficar na frente da água atirando nos peixes, o bichão vem te pegar. Depois, temos o Fogo Amigo com o Luis na fase da casa que você está defendendo a casa junto com o Luis. Ele vai te defender também, mas se você atirar demais nele, ele vai acabar perdendo a paciência, e isso aqui acontece. E por último, temos uma das piores, e essa envolve os insetos do esgoto, que quando você morre para elas é bem feinha a cena. Tem muita informação errada e desconexa sobre a versão beta do jogo. A razão disso é que na verdade existiram pelo menos 4 versões betas, mas a mais famosa delas é conhecida hoje como Resident Evil 3.5. Talvez você já tenha ouvido falar, mas a primeira build, que é chamada de Build 2000, ela acabou se tornando o que a gente conhece como Devil May Cry, olha só. Imagina a diferença que era o jogo. Ela começa com um personagem chamado Tony Redgrave, que seria o filho de Oswald Spencer e teria superpoderes por estar infectado com o tal de G-Vírus. Mas, como sabemos, ele acabou se transformando em Dante com seus poderes demoníacos. Depois disso, a gente tem a versão do castelo. Essa ia colocar o Oswald Spencer como um vilão principal e ia coincidir com o Wesker atacando o castelo com um novo vírus que estaria matando o Leon. O Leon ia conseguir sobreviver, mas agora ele estaria infectado com esse tal vírus e eventualmente ia descobrir as origens do T-Vírus. Aparentemente, ele também teria uma parceira feminina e que usaria algum tipo de cachorro para ajudar na exploração. Uma coisa interessante é que a maior parte do jogo seria dentro de um avião, e uma das maiores razões para essa não ter virado o jogo final foi a névoa negra inimiga que aparentemente era impossível de animar, e a Capcom só desistiu mesmo.
Mais tarde, uma versão alternativa disso foi usada para o inimigo Ouroboros no Resident Evil 5, e todo o cenário foi descontinuado, mas a garota e seu cachorro acabaram sendo aproveitados mais pra frente no jogo. Mais pra frente a gente tem a versão da alucinação, e essa é a tal versão que os bonecos ganham vida, tendo uma vibe meio Silent Hill, e essa versão quase não tem história de fundo. O Shinji Mikami só queria testar um monte de coisas novas, então ele acabou colocando algumas aqui, incluindo a armadura que bate quando você passa naquele mapa meio escuro do jogo de xadrez, ou algo assim, se eu me lembro bem. Alguns ambientes acabaram sendo mudados e algumas coisas menores. Essa é a versão que mais trouxe coisa pro jogo final, incluindo a câmera sobre o ombro, a mira laser, desviar de um ataque e também se libertar de um ataque quando você é pego. Além disso, é a primeira vez que a gente vê um indicador de vida na tela, na série Resident Evil. Sim, foi a primeira vez. Uma outra coisa é que a Sherry que deveria ser resgatada pelo Leon, mas acabou mudando para Ashley e a gente não sabe a razão aparente para isso até hoje. O modo de câmera clássica está presente no jogo para os fãs antigos que ainda preferiam a câmera dos jogos, mas isso está mais como uma referência. Esse modo está disponível na versão japonesa do jogo e infelizmente ele só está disponível em alguns locais específicos do jogo, até onde eu sei. Com isso você consegue travar ou destravar a câmera para um modo de câmera estática dinâmica, bem parecido com o jogo Code Veronica, onde a câmera funciona da mesma forma. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais e comenta aí o que você achou e curiosidades que a gente não comentou aqui que quem sabe a gente faz uma parte 2.